Olá pessoal, meu nome é Pedro e hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é meio ácido, mas as coisas ainda vão ser básicas para vocês e vai dar para todo mundo entender e espalhar para suas famílias e conhecidos. É igual sobre uma fake news que tem enrolado por aí e por que ela está errada e a gente tem que desconsiderar ela. Ela fala principalmente sobre é, pH de frutas que nós conhecemos e que parece estar meio estranho, mudar o pH do seu sangue e se proteger do coronavírus com isso. Então, no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre pH, sobre fake news, sobre o seu sangue e frutas tropicais, que são sempre maravilhosas de se ter, né? Fica ligado aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta alguma coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão, ele está sempre aberto. Então, se você quer entender tudo, como tudo isso vai se juntar, fica ligado até o final. Então, o conceito que a gente vai falar hoje, por mais básico que seja, ele é meio ácido, porque às vezes é um pouquinho mais complexo de entender o que acontece aí. E ele é o pH, não aquele jogador do Fluminense, mas sim o potencial hidrogeniônico, que é aquela coisa que geralmente a gente aprende no colégio, que classifica as coisas entre ácidas e básicas. E é isso. É uma conta meio estranha, de uns negócios dos números que faz muito sentido, de umas coisas que faz parte da matéria, que você meio que aceita, porque é isso que é química, né? No colégio, a gente aprende que o pH é aquilo que a gente usa para medir a acidez ou a alcalinidade das coisas. Mas como isso? Por que isso acontece? Bem, primeiro a gente tem que entender o que é um ácido e o que é uma base. O ácido, simplesmente, assim, há maneiras mais completas de se definir um ácido, mas uma das maneiras mais simples e precisas é você definir que um ácido é aquilo que quando você coloca numa solução aquosa, ele vai liberar íons de H+. Então, tudo que eu misturar com água e liberar H+, eu posso classificar como um ácido. E o pH ele vai estar muito ligado a quantos desse H+ a gente consegue medir. Então, acho que o mais íntimo do pH, tanto que ele tem um H, é você saber quantos Hs você vai ter na sua solução quando você misturar ela com água. Achei simples, né? Mas e a base? Bem, a base ela não vai ter um H, ela vai ter um OH-, seria o H das bases. É bem parecido, mas é diferente. Então, quando eu misturar a minha base com água, eu não, em vez de eu liberar H+, eu vou liberar OH-. E aí eu saberia que em vez de eu ter um H+, eu vou ter que ter um OH-, e aí quando eu faço as contas, eu consigo discernir também o quão básico é essa minha substância. Então, a diferenciação mais básica que existe entre ácidos e bases é o que ela vai liberar quando você misturar com água. H+ para ácidos, OH- para bases. Por exemplo, você tem o HCl, que é o ácido clorídrico. Quando eu misturar ele com água, ele vai me liberar um H+ e um Cl-, logo é um ácido. Mas essa definição de ácidos e bases ela é bem simples e básica. Mas se você tiver mais curiosidades ou quiser entender um pouco mais como a gente classifica ácidos e básicos de uma maneira mais precisa e mais moderna, eu vou deixar algumas referências aqui na descrição e lá vocês podem pegar um pouquinho mais disso. Mas de maneira geral e para o propósito desse vídeo, a gente vai poder classificar ácidos como aqueles que liberam H+, e bases aqueles que liberam OH-. Mas e onde entra o pH nisso? Bem, o pH ele vai medir a quantidade relativa de íons H+ na minha substância, quando eu misturo ela com água. Então, quanto mais H+ eu tiver, mais ácida ela vai ser. E quanto menos, mais básica. Tá, e como funciona essa escala do pH? Bem, ela vai a 14. Eu sei, por exemplo, que meu ácido clorídrico ele é muito ácido. E eu tenho algumas bases que são muito básicas. Mas eu precisava de uma coisa neutra para poder definir meu ponto zero, meu ponto inicial para a partir dali ter coisas ácidas e coisas básicas. E eu duvido você adivinhar o que a gente escolheu. É aquilo que a gente usa sempre como referência. Ou é o ar, ou é a água, ou é a gente. Depende do que você quer. Mas a gente escolheu a água pura a 25 graus Celsius, porque a temperatura ela também vai influenciar no pH, mas isso é mais uma curiosidade. Então, água pura, não a sua água de torneira, nem água da bica, nem água do rio. Água pura, uma água limpa, ela a 25 graus Celsius ela vai ter um pH de 7. Então, ela vai ter
mais ou menos ali a metade. Então, o dobro disso vai ser 14. Então, a partir do 7 você consegue medir as coisas. A água, ela vai ter um H+, e um H-, porque ela é H2O. Então, eu vou ter 2H, 1O. Quando eu misturo água com água, teoricamente ela poderia liberar um H+, e um H-. Por isso, é uma substância neutra. E então, nem sempre é aleatória. Mas, então eu defino o meu ponto zero do pH, e aí eu começo a medir o pH das outras coisas e colocar relativizando ao meu ponto zero. Então eu meço o pH dos meus objetos e vou contando, mais ou menos, de maneiras diferentes, quantos H+ ou OH- eu tenho na minha substância, e assim eu consigo definir o pH dela. E uma curiosidade é que outra coisa que ela é muito neutra é o nosso sangue. Ele é um pouco alcalino, mas é pouca coisa. O pH dele varia entre 7,35 e 7,45. Então, ele está bem nesse meinho aí. E esse é o pH do nosso sangue e de grandes partes do nosso corpo. Obviamente, a gente tem, por exemplo, o estômago, onde fica o ácido da digestão, tem um pH menor. E outras partes do corpo vão ter um pH diferentes, mas de funções específicas. No geral, o pH do nosso sangue é 7,3, 7,4. E uma coisa importante, se o pH do seu sangue for menor que 6,9, você pode entrar em coma. Então, é bom ficar sempre nesse meio. E para manter o seu sangue assim, beba água, coma frutas, se alimente decentemente, faça exercícios. Seu corpo cuidará de tudo. Tá, mas eu falei um monte de pH, pH pra cá, pH pra lá, ácidos, bases. E como é que eu meço? Tô lá na minha feira, comendo um pastel, pedi uma sodinha, queria saber quanto é que é o pH dela. Bem, a gente tem alguns meios principais. O mais fácil, acho que não, é você pegar essa sodinha, colocar num supermicroscópio, dissolver ela em água e começar a contar quantos H+ você tem para lá, quantos H- você tem para lá. Aí você faz umas contas e vai chegar no seu pH. Se tiver bastante tempo, disposição, vontade, é um jeito legal de fazer, medir o pH. Acho que você é uma pessoa meio única fazer assim. Mas às vezes você está meio cansado, não queria pegar o microscópio inteiro, não queria fazer essas coisas, está com pressa para comer pastel. Não tem uns outros jeitos. Você pode às vezes pegar algumas substâncias e misturar ela na sua sodinha, e dependendo da cor que a sua sodinha ficar, você vai ter um pH aproximado dela. Por exemplo, o repolho roxo, esse de feira, gostoso, bom para fazer um yakisoba, ele tem algumas substâncias que quando você extrai e coloca no seu reagente, você consegue medir o pH, porque ele vai mudar de cor e com base na cor que ele ficar, você vai ter o pH. Então, é possível você medir o pH em casa e com materiais até que acessíveis. Não é difícil você fazer essa extração e fazer a medição do pH em casa, utilizando o repolho roxo. Mas você é uma pessoa sofisticada. Então, você tem algumas outras maneiras. Você pode usar algumas substâncias que já são prontas e bem catalogadas, como, por exemplo, o azul de brometimol, que ele varia entre azul e amarelo conforme o pH da sua substância, e um verde aí no meio. Tá, mas até agora eu só ensinei o jeito de destruir na sua sodinha, que eu acho que você queria aproveitar ela comendo pastel. Então o que você pode fazer é, às vezes a sua feira é na frente de uma loja de química, ou de uma loja de piscina que lá também vende, e você pode comprar um papel de tornassol, que ele é um papelzinho, uma fitinha, que vai estar uma fotinha dele aqui, e aí você vai pegar esse papelzinho, tirar, colocar dentro da sua sodinha, e vai tirar e ele vai ficar coloridinho. E a cor dele, você vai olhar na sua paleta de cores do papel, que vai vir junto, e lá vai dar mais ou menos o pH dela também. É um jeito prático e fácil de você medir o pH das coisas sem precisar destruir ele. Ou você é uma pessoa muito chique, uma pessoa muito invocada, uma pessoa acessa materiais de laboratório e talvez até fazer drogas. Você pode usar um pHmetro, que é um aparelho bonito, que é esse daqui, que ele é calibrado, então você compra ele, aí você calibra ele com água, com umas outras substâncias, ele vai medir os pontos lá, e aí eu pego minha sodinha, coloco a ponta dele lá dentro, aperto um botão, ele vai, a partir
de uma diferença de potencial que ele vai colocar na sua sodinha, ele vai conseguir medir o pH dela, e aí já vai te dar o pH pronto ali. Achei o jeito mais fácil, mas talvez não mais divertido. Ainda prefiro pegar meu microscópio. E assim você consegue medir o pH de quase qualquer coisa. Lembrando que pH você mede sempre de coisas líquidas no geral. Mas é possível. Você ir lá, comprar um repolho, extrair o repolho, usar o repolho, fazer um yakisoba com repolho. Se sobrar do repolho, você pega e mede o pH do seu yakisoba. Você descobre se ele é ácido ou base. E de curiosidade, sabe quanto que é o pH de um refrigerante de soda, mais ou menos? É? É? Chuta, vai. Não consegue. Bem, se você falou aproximadamente 2, você acertou. O pH dele é de 1,92, igual a referência que eu vou deixar aqui embaixo. E que é bem ácido, né? Então, cuidado na hora de tomar refrigerantes. Não é muito legal. Isso aqui é o de soda. Imagina os outros. Tá, mas eu tô aqui falando um monte de coisa de química, falei de pH, a gente foi na feira comer um pastel, fizemos yakisoba com repolho. Mas o que tudo isso tem a ver com a fake news? Bem, nos últimos dias tem rodado essa fake news aqui, que ela fala sobre o pH do coronavírus e a ingestão de alimentos para mudar o pH do seu sangue, para você se prevenir dele. Como eu disse antes, o pH do seu sangue ele tem um valor bem definido, entre 7,35 e 7,45, e ele não pode sair dessa faixa para a sua saúde, então é melhor não mexer com o pH de sangue. E também ele fala que o pH do coronavírus é mais que 5,5 e algumas outras versões falam que é entre 5,5 e 8,5. Na verdade, isso até que é verdade, mas não. Porque o que na verdade eles usam é uma referência de um estudo que foi feito com um tipo de coronavírus, porque o coronavírus ele não é único, assim, o que a gente tem passado hoje em dia é uma das variações dele, mas ele é um vírus aparentemente bem comum para ratos. Então, esse estudo de 1990 e bolinha estava estudando sobre o coronavírus que causava hepatite em ratos. E ele estudava como o coronavírus da hepatite em ratos se desenvolvia em ambientes com pH de 5,5 a 8,5. E eu não preciso nem falar que esse coronavírus dos ratos é extremamente diferente. É outra coisa do que a gente está passando hoje em dia. Então, são estudos diferentes e que não são compatíveis. Só por aí já está tudo errado, né? Então, não adianta você usar essa referência, porque não funciona. Esse estudo de 5,5 a 8,5, ele é para outra espécie, é para outro vírus, é para outra situação totalmente diferente. Segundo ponto, a gente não pode mudar o pH do nosso sangue pela nossa saúde. O mais importante é a gente ter um pH controlado, e isso a gente faz com aquelas dicas que eu dei antes. E agora, a gente tem a terceira parte, que eu acho que é melhor, fala sobre as frutas, que aparentemente teriam um valor alto de pH e assim ajudariam a controlar o coronavírus. Ele dá, por exemplo, o abacate com pH de 15, que, como eu falei antes, o máximo da escala do pH é 14. Você tem o limão com pH alto, laranja, tangerina, todos eles com pH maior que 7. O que é estranho, né? Porque meio que a gente sabe que o limão ele é uma fruta ácida, a laranja também, a tangerina, o abacate. São todas frutas com ácidas, assim. Você come elas, elas são mais ácidas. Então, a terceira parte dessa fake news é isso. Ela utiliza valores de pH irreais, até contraditórios, se você sabe um pouco de pH. E agora você sabe, porque você viu esse vídeo até aqui. E então não faria sentido, né? Por exemplo, o pH do limão galego, aquele bom de fazer suco, ele é de 1,92. Um pouco diferente do que foi dado, né? Da laranja lima é de 5,50 e do abacate é de 6,3, não de 15. Então você tem aí uma pequena diferença de valores entre o que foi divulgado e a verdade. E eu vou deixar aqui linkado um artigo da USP que mede o pH de diversas frutas nacionais e mostra que todas elas têm um pH menor que 7. Então, depois de tudo isso, eu espero que você tome cuidado, fique em casa, se alimente, beba água, faça exercícios, não espalhe fake news
vá contra elas, estude antes de espalhar essas coisas, compre um microscópio para medir o pH dessa sodinha. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, comente as coisas aí embaixo, curiosidades, perguntas, dúvidas, a gente responde tudo. Espero que tenha aprendido um pouco. E é isso aí. Tchau, gente.